A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus capítulo 8, versículos 7 a 13. Vamos ter mais uma oração. Bondoso Deus, abre o nosso coração, nosso entendimento, para que a Tua palavra faça sentido e que, fazendo sentido, possa penetrar da parte da mente até o coração. E assim nós possamos também andar e aplicar estas verdades em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O título da nossa meditação hoje é Escrito no Coração. Você pode imaginar uma coisa escrita no coração? O que é escrito no coração? Esta nova aliança que é escrita no coração. Quando nós falamos sobre nova aliança, eu acho que todos nós lembramos que essa expressão é uma expressão que usamos sempre que realizamos a ceia do Senhor. A nova aliança no meu sangue. Cada vez que celebramos a ceia, nós recordamos esta aliança que Jesus fez. A aliança do sangue, do precioso sangue de Jesus. Na nova aliança, Deus promete perdoar os pecados de todos aqueles que se achegam a Cristo. Mas nós sabemos que a velha aliança, mesmo sendo envelhecida, antiquada, ela tem um papel também importante para preparar para a nova aliança. A velha aliança, e quando pensamos na velha aliança, nós temos que concentrar especificamente nos mandamentos. A lei moral de Deus. E esta lei moral é descrita lá em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, os 10 mandamentos. E sabemos que esses mandamentos foram dados com um propósito específico. Quando eu dou aula de Romanos, eu sempre enfatizo as 3 razões da lei. Primeiro, para mostrar as nossas transgressões. A lei tem sempre esse objetivo de mostrar as nossas transgressões, mostrar o nosso pecado. Em segundo lugar, para retirar todas as nossas desculpas. Por isso que, lendo lá em Romanos 3, quando chega no versículo 19 e 20, diz: para que se cale toda a boca e toda língua, todo homem seja culpável diante do Senhor. Então ele serve para mostrar nosso pecado, serve para retirar as nossas desculpas, mas também tem um objetivo que é o objetivo principal, que é apontar para Jesus. Nós vamos estar estudando bastante sobre isso. Entrando no capítulo 9, domingo que vem, vou estar mostrando o tabernáculo aqui. Nós vamos estar estudando o tabernáculo um pouquinho, porque Hebreus faz uma recordação do tabernáculo e as mobílias do tabernáculo. Mas ao estudarmos isso, nós temos que lembrar que tudo está apontando para a cruz. Todas as cerimônias, todos os sacrifícios, tudo que é realizado ali no Velho Testamento é para apontar para a cruz de Jesus Cristo. Nós vamos recordar aqui as alianças. E temos esse gráfico das alianças. Deixa eu ver se está ligado. Tá. Pode pôr no gráfico. Eu já tenho colocado aqui algumas vezes. Dá para pôr no gráfico? É próximo. Isso. Nós temos aqui as alianças e eu fico na frente de vocês aqui? Acho que não.
Aliança abraâmica, lá de Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E é muito importante notarmos que mesmo que esta aliança abraâmica é específica para os judeus, ela tem uma bênção também para nós. Acho que todos lembram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não é só Abraão essa aliança incondicional. Nós também entramos nela, a igreja também entra nela. Em ti serão benditas todas as famílias da terra por causa de Abraão e da aliança abrâmica. Depois nós temos a aliança da terra, ou a aliança com Israel. Essa às vezes é chamada palestiniana. É a aliança da terra, e Israel desde 1948 está de volta naquela terra. Ninguém vai tomar essa terra de Israel. No milênio ela vai ser desde lá da ponta ali pertinho da Síria até o rio do Egito. Toda a extensão que hoje tem tanta briga sobre aquela área, né? Ela será toda de Israel. Essa não era para apertar aqui. Esta aliança, então, é a chamada aliança a palestiniana ou da terra. Depois temos a aliança mosaica, específica que nós mencionamos em relação aos mandamentos, à lei. Uma das coisas muito importantes que nós temos que entender é que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. As duas dispensações ou alianças que nós precisamos entender e diferenciar. Por quê? Porque hoje nós encontramos muitas pessoas fazendo aplicações e espiritualizando verdades sobre o Velho Testamento que não são para nós. E nós entendemos que, quando estudamos a palavra de Deus, temos que sempre separar judeu, gentil e a igreja. Temos que saber fazer bem esta distinção. E a aliança mosaica foi especificamente com os judeus. E nós temos que lembrar também que esta aliança mosaica terminou na cruz. Ainda temos mais duas alianças. A aliança davídica, que só é cumprida no reino, no milênio, naqueles 1000 anos de Cristo aqui, quando ele já está reinando sobre a terra. Então, aqui no milênio. E temos a nova aliança, que é justamente a que nós estamos estudando aqui. O que vocês notam sobre a flecha da nova aliança? A flecha da nova aliança aponta tanto aqui como aqui. Por quê? Porque nós já fazemos parte desta nova aliança. Mas ela vai ser completa no milênio. Então, por isso que a flecha apontando para aqui, aponta para nós, igreja. E também a flecha aponta para esta parte aqui, que é no reino estabelecido de Jesus Cristo. Então, nós olhamos rapidamente as alianças para servir de pano de fundo. Agora vamos para alguns aspectos dessa nova aliança. Tem 3 aspectos muito simples. Para cada um que está aqui, guarde bem. Seu boletim quase que era só 2 palavras. Primeiro, ela será nova. Se é uma nova aliança, ela vai ser nova. Simples, né? E se ela é nova, não teve nenhum diácono para segurar aquele ali, né? Tá bom. Aí tudo bem. Se ela é nova, significa que é substituída pela... Já não tem mais a velha. Então nós observamos que substitui a primeira. A primeira aliança é o primeiro concerto. A tradução antiga usa o termo concerto. Primeiro concerto que foi feito. A primeira aliança. E nós observamos também que ela é feita com Israel e Judá.
Não sei quantos ainda estão anotando ali, né? Tudo que está sublinhado é para anotar aí, né? Estou vendo que você está anotando, alguns outros estão anotando. Não estou vendo quem pediu para continuar fazendo isso. Ah, foi o Newton. E acho que ele não está aqui hoje. Mas anotem. Deve ajudar vocês. Viu? Eu, pelo menos, quando anoto alguma coisa, eu guardo mais. Mas, continuando. Ela substitui a primeira. E se substitui a primeira passou. Por isso que nós observamos no último verso que se é antiquada, se é envelhecida, é passada. Tem tantos hoje que, mesmo depois de passar da lei para a graça, fica voltando para a lei. E o livro de Gálatas, o livro inteirinho, foi escrito justamente por causa do problema de querer voltar para obedecer a lei. Quando nós estamos na graça, deixamos a lei. Passamos da lei para a graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então substitui a primeira. Ela foi feita com Israel. E quando nós lemos esse texto aqui, Jeremias 31 a 34, é citado quase palavra por palavra. Se você quiser ter curiosidade de olhar em Jeremias, eu leio aqui em Hebreus, onde a citação é feita, e começa assim. Hebreus, começando com o versículo, a citação começa no verso 8. Veja como diz. E de fato, repreendendo-os, disse. E só aqui que começa. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, quando os tirei para conduzir, tomei pela mão e conduzi até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá, depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As verdades até aqui aplicam para nós hoje. Quando chega no restante da leitura, diz assim: e não ensinará jamais cada um o seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando isso vai acontecer completamente, será apenas no milênio. Aí, sim, a nova aliança será completa e todos que entram no milênio são salvos. E será imprimido nos seus corações a lei do Senhor. Então aqui temos essa nova aliança, feita com Israel, prevista também no Velho Testamento, desde o Velho Testamento essa nova aliança, mas na qual nós também, como igreja, participamos. Mesmo que ela foi feita com Israel, nós como igreja participamos desta nova aliança, porque essa nova aliança é a aliança do sangue de Jesus Cristo. A velha aliança era baseada em sangue de cordeiros, sangue de bois, sangue de animais que eram sacrificados. Todos eles apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando vem a nova aliança, não tem mais necessidade da velha. E assim como na aliança abraâmica, a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, assim também nesta nova aliança, nós somos incluídos como igreja. Agora eu tenho que alertar, porque tem muitos, especialmente os teólogos da Reforma, que gostam de aplicar tudo para a igreja, não fazendo mais distinção entre igreja e Israel. Mas o fato é que as promessas específicas de Israel não caíram por terra e não são cumpridas todas conosco na igreja.
ainda muitas daquelas profecias enquadram especificamente a menina dos olhos de Deus, que é ainda Israel. Então, façamos bem essa distinção. Mas é nova aliança. E se é nova, a velha passa. Coisas velhas perdem a atração. Lembra daquele corinho? Novo amor encheu meu coração. A nova aliança é coisa nova. Além de nova, ela é interna. A nova aliança não é apenas nova, mas ela é interna. A lei de Deus é inscrita na mente e no coração. Existem 4 pontos característicos de uma nova aliança. Nós colocamos ali, 1, 2, 3, tem os 4 ali, não está numerado. A lei de Deus escrita na mente e no coração. A nova aliança, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. Vai ser escrita e todos vão conhecer do menor até o maior durante o milênio, mas hoje também já está escrita em nossos corações. Se nós lermos lá em 2 Coríntios capítulo 3, comparando a velha aliança e a nova aliança, fala que a velha aliança foi escrita em tábuas de pedra. A nova aliança em tábuas de carne, isto é, no coração. Então, primeiro, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. A coisa tão importante também, em segundo lugar, é que nesta nova aliança há um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus que é contínuo. O relacionamento com Deus no Velho Testamento, ele era quebrado e demorava às vezes para ser restabelecido, porque dependia de oferta de animais até que fosse derramado aquele sangue e restabelecido o relacionamento. Mas hoje esse relacionamento é imediato. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A nossa chegada a Deus é uma chegada ousada, por isso que Hebreus também diz que nós podemos nos achegar ousadamente diante do trono. Por quê? Porque nós temos um caminho novo que foi aberto pelo sangue de Cristo. Então nós temos entrada, temos um novo relacionamento. Esse relacionamento foi nos dado através de Jesus Cristo. Também nós podemos dizer que todos que conhecem a Cristo conhecem a Deus. Você conheceu a Cristo? Conhece a Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. E é tão maravilhoso nós lembrarmos disso. Que Jesus é Deus. Eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus. Que privilégio que eu tenho de conhecer a Deus. Também, em quarto lugar, nós temos o perdão dos pecados. Deus perdoaria os pecados. Na promessa da nova aliança, Deus ia perdoar por completo, remir por completo. Perdoar e remir. Redenção e remissão. Redenção pelo seu sangue, remissão dos nossos pecados. Isso tudo vem com a nova aliança. Mas é algo que é interno para nós. A lei de Deus, então, também é imprimida em nosso coração. Porque nós conhecemos o Senhor. E nós sabemos que quando nós fazemos coisas erradas, nós não precisamos dos 10 mandamentos. Porque nós temos dentro de nós uma lei moral que está lá imprimida em nosso coração, que nos mostra que fizemos algo errado. E aí então nós podemos nos achegar a Deus, pedir o perdão, confessar, e Ele perdoa, Ele purifica de todo o pecado. Amém? Que valor, que maravilha que é na nova aliança. Nós não precisamos passar por todo aquele processo cruento, de sangue. Você pensa em tudo que era envolvido para conseguir o perdão. Jesus já fez por nós. Nós somos perdoados dos nossos pecados passado, presente e futuro. Agora, por que nós temos essa nova aliança, dentro de nós, a nova lei dentro de nós? E lembramos que essa nova lei dentro de nós é através de Jesus, que substitui a lei da carne, porque a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte.
diz Romanos 8:2. Nós temos dentro de nós essa nova lei que nos libertou do pecado e da morte. Somos livres para servir. Por isso que quando redimidos, nós temos que ter já aquele coração, aquele desejo, eu quero servir ao Senhor. Porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Obediência nossa, serviço nosso é voluntário, é por amor. Portanto, nós temos uma nova aliança. Nós temos uma aliança interna e nós temos também uma aliança eterna. Não vai ter outra depois dessa. Acabou. Essa é a última aliança, é uma nova aliança e ela é final. Ela é para sempre. Ele diz que inscreve isso em nossos corações, em nossas mentes ele imprime isso e para sempre nós vamos ter isso. No milênio nós vamos ter isso para sempre. Na eternidade nós vamos ter para sempre. Não vai vir uma outra aliança depois desta. Esta é a última aliança. Essa é uma aliança eterna. A presença de um novo e melhor concerto demonstra não só que o primeiro concerto não era suficiente, mas também que se tornara velho. E nós observamos que a aliança velha era incapaz de perdoar os pecados, era ineficaz, não completava o trabalho. Mas a aliança agora nova em Jesus é capaz. Por isso também pôde salvar quanto? Totalmente os que chegam a Deus. Totalmente. Porque agora nós estamos debaixo de uma aliança que é eterna. A nova aliança, então, é interna e eterna. Vamos falar isso juntos? A nova aliança é interna e eterna. Escrita no coração. Já que é escrita no coração, tem jeito de arrancar aqui do coração? Não tem. Para sempre está conosco. Para concluir, tenho só 3 observações para concluir. Deus mesmo cumpriu por meio de Cristo todas as exigências. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Ele cumpriu por nós. Nós não temos mais necessidade de cumprir a lei para sermos salvos, e ninguém é salvo pelo cumprimento da lei. Não vim para revogar a lei, Jesus disse, mas para cumpri-la. Jesus veio no tempo exato, predeterminado por Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele cumpriu toda a lei e nós não temos mais necessidade de cumprir a lei. Por isso o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Deus cumpriu através de Jesus Cristo. A segunda observação final é que no Velho Testamento, o homem dependia de sua própria força para obter o perdão. Ele tinha que ir lá fazer o sacrifício. Dependia dele, dependia de uma ajuda de um sumo sacerdote. Mas hoje nós somos totalmente perdoados. Nosso perdão é completo. Em Isaías 43:25 diz, eu mesmo é que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Eu gosto sempre de recordar as 4 expressões do perdão. Primeira expressão, Deus nunca vai lembrar dos nossos pecados. Esta aqui. Segunda expressão, ele lança para trás dele. E quando ele lança para trás, ele nunca vai olhar para trás. Lançou para trás. Terceira expressão, ele lança como nas profundezas dos mares. Nossos pecados são como chumbo. Vão lá para as profundezas dos mares e nunca vai levantar de lá. E finalmente aquela expressão do Salmo 103, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Nós temos o perdão completo em Jesus Cristo. Então nós temos que tomar posse daquilo que recebemos em Jesus. Nós somos perdoados por Jesus. Portanto, nós temos que viver uma vida que agrada a Jesus. Através de Jesus, nós temos o pleno conhecimento de Deus. E quantas vezes Paulo ora pelos
irmãos em Filipos, em Colossenses, em Tessalonicenses, orando para que eles não só recebam a Cristo, mas chegam ao pleno conhecimento de Deus. Irmãos, esse é o desejo de cada um, Deus tem para cada um de nós. Deus quer não só que nós aceitemos a Cristo, mas quer que nós cresçamos, cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. E eu vou citar Jeremias 31 a 34, do texto de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Essa frase é um pouquinho diferente da citação de Hebreus. Aí ele continua, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. E olha que frase bonita. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa frase especificamente é para Israel, mas aplica para todos nós que recebemos a Jesus como Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. No momento que recebemos a Jesus, daí diz, não ensinará jamais cada um o seu irmão. E essa é a parte mais para o milênio, porque ainda vamos ter que ensinar um ao outro. Nem cada um o seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Realmente isso vai se dar no milênio, mas desde agora nós fazemos parte desta nova aliança. Amém? Vamos todos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse texto tão precioso da Tua Palavra. E realmente somos gratos pelo trabalho completo de Cristo na cruz. Obrigado porque Cristo veio buscar e salvar o perdido, mas obrigado especificamente porque Ele veio buscar e salvar a mim. E cada um aqui pode dizer isto. Obrigado porque o Senhor veio nos salvar pessoalmente. Obrigado porque aquele sangue derramado na cruz não foi em vão. Porque através dele nós recebemos o perdão. Eu peço que todos aqui que já foram perdoados por Jesus, possam estar anunciando Jesus, possam falar para os outros também sobre esse perdão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém.